Mesa diretora, em nome do presidente Mauro Bragato, de Saúde e Movimento, em nome do vereador Borges, deputado aqui da nossa cidade, da nossa região, quero comentar em nome da Tiesa, todos os vereadores de Araçatuba, em nome do Thiago, vereador de Guararapes, cumprimento todos os vereadores presentes, Dedê, que é o nosso prefeito aqui, cumprimento todos os prefeitos presentes também, prefeito de Guararapes. Eu gostaria de trazer bem breve aqui, que 3 minutos é pouco tempo para nós, mas a questão que o Joaquim falou realmente passou simplicidade, mas com o seu coração, é a transparência das estradas rurais, das vicinais aqui do nosso município. A gente já tinha anotado aqui a vicinal Antônio Rossi, que é uma associação importante aqui de produtores do nosso município, precisamos ter atenção para pavimentar aquela via. A estrada do Brejinho, que é um sofrimento terrível para escoar a produção, e também o ônibus escolar que passa lá tem um transtorno grande. A estrada municipal que liga Araçatuba e Guararapes, que passa ali pelo bairro do Lamuriú, também é uma reivindicação daqueles moradores daquela associação. A estrada Corvo Azul, que é onde o Joaquim ressaltou muito bem, é muito importante. Nós temos 3 assentamentos ali, milhares de pessoas que passam por ali, e a gente precisa tomar providência, e nós vamos sugerir à comissão para que possa ser inclusa. E a estrada Ângelo Zonta, também, ali na próxima, ali ao nosso amigo Ribeiro, que está ali também, é uma reivindicação. E a questão da infraestrutura do município, como já foi falado, da Juscelino Kubitschek, são avenidas importantes aqui do município. A Avenida 2 de Dezembro, nós temos a Avenida Paranapanema aqui também da nossa cidade, a Rua Sebastião Carvalho Rico, que a gente precisa incluir. A questão também, pedir providência para a conclusão da Eliezer Monteiro Magalhães, uma rodovia importante que já foi iniciada essa obra e precisamos ter resposta e concretizar essa obra o quanto antes. A gente fala aqui também do Jardim Moreira, é um bairro que necessita de infraestrutura, pavimentação, de galeria, o Água Branca também precisa, e também, senhor presidente, um pontilhão ali que nós precisamos falar com o Estado, com o DR, com os órgãos responsáveis, para ligar o pessoal aqui desse lado de cá, para ligar com a Zona Sul. Um transtorno tremendo, a cidade está crescendo, mas ali colocou semáforo, tem um outro pontilhão lá, mas não é suficiente para poder cuidar, para dar segurança para as pessoas que vão para a Zona Sul do nosso município. Então, reivindicar junto com o governo do Estado, aos deputados que possam estar junto com a gente. O AME de Araçatuba precisa de atenção, nós precisamos tomar providência. Muitas pessoas não passam pelo AME e caminham para Rio Preto. Nós precisamos de ter um AME mais eficaz aqui no nosso município. E pedir atenção a todos os funcionários públicos, mas de modo especial aos funcionários que dialogam com a saúde pública, que cuidam da vida das pessoas do nosso município, do nosso estado. Então a gente vai pedir uma atenção especial para todos os funcionários, principalmente aqueles que trabalham, que cuidam de vida, que se dedicam de sábado, domingo, trabalham todos os dias feriado para poder salvar vidas. Então são essas as nossas reivindicações, e agradeço e parabenizo a comissão por um trabalho bonito que está fazendo isso.